Boa noite, pessoal, nesse domingo, dia 29 de dezembro de 2024. Estamos ao vivo aqui para conversarmos sobre a não repetição de padrões antigos. Então, como fazer para não repetir os padrões? Primeiro a gente vai entender como funciona, da onde vêm esses padrões e como que a gente repete eles durante a nossa vida, como fazer para não repeti-los mais. Então vamos aí, o pessoal que está me assistindo, o pessoal que ainda vai assistir. Então, vamos falar sobre esse assunto. O tema dessa live, então, é como não repetir padrões antigos. Eu e você que está me acompanhando agora, um dia nós somos criança. Eu sei que faz bastante tempo isso, né? Mas um dia nós somos crianças e nós temos que lembrar desse tempo, né, que nós vivemos quando criança, que nós passamos quando criança. Cada um de nós vivemos num lar diferente um do outro, mas cada um viveu as suas alegrias, as suas tristezas, os seus traumas. Cada um de nós, né, tem a sua história. Eu tenho a minha história, você tem a sua história. E nós somos aquilo que herdamos dos nossos pais, e nós somos também produto do meio em que vivemos. Nós somos o produto da herança dos nossos pais, ou seja, geneticamente, e também somos produto do meio em que vivemos. Por isso, cada um de nós vivemos uma realidade diferente, porque cada um é inserido numa família, cada um é inserido num contexto, cada um é inserido numa época. Então, nós vivemos em épocas diferentes, em contextos diferentes. E pode ser que você tenha sido criado, educado em uma família, por exemplo, em que o pai era autoritário demais e a mãe não tinha muita voz, não podia defender. Então você foi criado nesse ambiente de autoridade. E se você não for curado disso, você pode replicar isso na vida dos seus filhos, replicando isso que você viveu, esse padrão, repetindo esse padrão que você viveu, ou fazendo totalmente ao contrário, dar liberdade demais aos filhos. E isso acaba gerando também transtornos, porque tanto a autoridade excessiva como dando largas, portas abertas demais aos seus filhos, isso traz consequências sérias. E talvez também você tenha vivido aquele ambiente de cala a boca, menino, cala a boca, menina. Você aqui não manda nada, você não tem direito de falar nada. Nunca você conseguiu expor seus sentimentos, seus pensamentos quando criança. Porque quando criança, o seu sentimento não tinha valor para os seus pais, não era importante. Então, as causas emocionais, elas não eram relevantes. As causas emocionais não eram tratadas ali.
Então, talvez você tenha crescido nesse ambiente em que a emoção não era importante. Só dos adultos era importante, a da criança não. Então você acaba repetindo esse padrão na vida dos seus filhos. Porque você acaba não dando importância para aquilo que seus filhos sentem, para aquilo que seus filhos querem conversar, quer pôr para fora. Isso não é importante para você, porque afinal de contas, você não recebeu isso. E tem gente que viveu numa história, num contexto na família de escassez, onde tudo era difícil para comprar, onde não tinha dinheiro e sua mãe falava para você, eu não tenho dinheiro, seu pai falava para você, eu não tenho dinheiro, então você cresceu nesse ambiente de escassez. E agora você acha que você não é merecedor de prosperar, merecedor de ganhar, merecedor de ter uma vida melhor, porque você viveu nesse ambiente de escassez. Então, eu conheço uma pessoa que ela é extremamente mão de vaca com dinheiro. Mas por quê? Porque ela viveu nesse ambiente de escassez, onde nunca tinha nada. E isso reflete agora na vida dos filhos, porque eles sempre têm medo de morrer, de perder as coisas, de morrer sem nada. Eles sempre têm medo de ficar sem comida, ficar sem dinheiro. Então é aquela vida de escassez que ele vive. E talvez você tenha vivido isso. E essa pessoa reflete, ela repete o mesmo padrão na vida dos filhos. Esse padrão gera escassez também na vida dos filhos. E talvez você tenha vivido num lar em que seus pais se separaram. Num lar de brigas, de gritos. E o que vai acontecer com você? Você vai gritar com seus filhos, você vai brigar na sua família e você vai estar repetindo esse padrão. Num lar de violência, ou você repete esse padrão de violência, ou você é bonzinho demais. Bonzinho demais, aonde todo mundo aproveita. Sabe aquela pessoa bonzinha demais, onde todo mundo aproveita dela? Faz dela gato, sapato. Por quê? Porque um dia ela sofreu essas violências. Violências físicas, violências moral, violência de palavras. Gritaria repete padrão. Você vai gritar com seus filhos se você viveu num ambiente de gritaria. Tem criança que só obedece com grito. Se você falar com ela, ela não obedece. Só obedece com grito. Por quê? Porque ela vive num ambiente em que há gritaria, só gritam com ela. Então ela só vai obedecer e atender quando gritam com ela. Enquanto está falando, ela não escuta, não percebe que é com ela. Então quando grita, opa, então é comigo. Talvez você tenha vivido num lar de abandono. Esse abandono é muito comum as pessoas viverem abandono junto com a família. Não é só aquele pai, aquela mãe que abandona o filho, dá para outra pessoa criar ou coloca na adoção, Então não é isso. Pode ser também um abandono dentro da própria casa, onde o pai não liga, onde a mãe não liga, não conversa, não dá atenção. O que vai acontecer então com você? Você vai se sentir sozinho, você vai se isolar
não confiar em ninguém e ter problemas de relacionamento. Por quê? Porque você foi abandonado. Então você acha que ninguém gosta de você, que você foi abandonado um dia. Então ninguém tem interesse em você. E você pode replicar isso, repetir esse padrão na vida dos seus filhos. Porque você pode repetir o abandono na vida deles. Ou você pode fazer totalmente o contrário. Dar atenção demais, mimar demais, onde também o excesso é prejudicial. Então, tudo isso você transfere aos seus filhos. E vai passando de geração em geração, se isso não for tratado corretamente. Nossos filhos, eles têm que ter a consciência de que eles não são culpados pela vida que tivemos. E nós temos que ter a consciência que não somos culpados da vida que nossos pais teve. Então, tem que haver ali uma tomada de consciência nossa. Espera aí, eu vivi nesse lar assim, mas eu não tive nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema era da minha mãe. O problema era do meu pai. Eu só estava inserida no contexto. Então eu tenho que ter essa tomada de consciência de que eu não tenho culpa daquilo que eles viveram, daquilo que eles passaram para mim. Eu não tenho culpa dos traumas que causaram em mim. Eu não tenho culpa das feridas que causaram em mim. Mas eu tenho o dever de me curar. Por quê que eu tenho o dever de me curar? Para mim não repetir esse padrão na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos e de quem me rodeia. Então eu tenho o dever de me curar. Porque as pessoas jogam para debaixo do tapete as feridas e os traumas. E se você não tiver um confronto com você mesmo, se não causar atrito, não tem cura. Então você tem que mergulhar dentro de você e ver o que a sua criança interior precisa. Ela precisa de aconchego, ela precisa de abraço, ela precisa de atenção, ela precisa de cura. Ela precisa de ser aceita. Então isso faz com que você reflete sobre si mesmo e venha mudar o seu padrão. Venha mudar o seu padrão de agir na sua família, na sua casa, com as pessoas que você ama. E se isso for muito para você, se isso for muito difícil para você alcançar, peça ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, mas sim é sinônimo de sabedoria. Quando pedimos ajuda, estamos dizendo assim: não dou conta disso, não dou conta, preciso de ajuda nisso. Então muitas pessoas precisam de ajuda para conseguir se libertar dessas amarras, desse jugo, desse peso que a sua criança interior carrega. Você descobre bem, você sabe muito bem quando é a sua criança triste e criança feliz. Você viveu momentos felizes também, né? Então quando você se diverte, quando você pula, quando você grita, quando você brinca, quando você dá risada, a sua criança feliz está ali. Mas quando você se irrita, se isola, se comprime, é a sua criança triste.
Então a gente pode corrigir esses traumas, essas feridas, a gente pode corrigir buscando em si mesmo aquilo que te faz mal. O que é que te faz mal? Tem umas perguntinhas que a gente faz pra gente mesmo quando a gente quer se livrar de alguma coisa. Se livrar de alguma coisa ruim, que não está legal na sua vida, que está te causando problema. O porquê. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso não muda na minha vida? Por quê? Nada é do nada. Tudo tem um porquê. Então nós não podemos esquecer que um dia fomos criança, que somos produto do que herdamos dos nossos pais e somos produto também do meio em que vivemos. Dependendo do meio que você vive, você cria a sua personalidade. É muito sério isso. Muito sério. Mas podemos corrigir. Corrigir nossa trajetória, corrigir nossos hábitos. Para corrigir um hábito não é de uma hora para outra. Um hábito demora muito para ser criado. E quando ele é criado, ele se torna automático. Para desfazer um hábito, temos que construir outro hábito. Temos que substituir o hábito. Tirar o hábito ruim para colocar o hábito bom. E durante a repetição, as repetições desse hábito bom, vamos substituir o hábito ruim. Então você que sente alguma coisa que não está certo na tua vida, não está legal. Você tem alguém para perdoar no seu passado? Você tem raiva da sua mãe, do seu pai, porque te criaram de alguma forma que você não gostou, que não era legal para você e hoje você sabe? Você não pode culpar seu pai e sua mãe. Cada um dá daquilo que tem. Seu pai e sua mãe fizeram o melhor. Assim como você hoje. Você faz o seu melhor, mas você sabe que tem coisas que tem que corrigir. Então, olhando para dentro de você mesmo, você vai detectar essas falhas, essas coisas que você quer corrigir, para não repetir os mesmos padrões na vida dos seus filhos. Hoje, crianças sofrem muito com isso. Da forma que é criada, da forma que é educada no meio em que vive. Por quê? Porque o pai e a mãe já traz uma bagagem. E aí repete o padrão na vida dos filhos. Então, para não repetir esse padrão na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, se os seus filhos já estão criados, você tem netos. Então, para não repetir isso, busque a cura em você. Busque mudar os padrões da sua vida. Procura entender que tudo aquilo que seu pai e sua mãe te deu foi o melhor que eles podiam dar. E que você não tem culpa dos traumas e das feridas que foram causadas em você. Por isso, então, eu deixo aqui uma mensagem. Nada é do nada. Sempre tem um porquê de trás de cada sentimento. Pessoas que guardam coisas que não falam. Pessoas que remoem as feridas, que não falam, não põem para fora. Tem consequências terríveis na sua vida. Criança que não pode falar,
Criança que os pais falam muito, cala a boca. Você não pode falar. Cala a boca, engole choro. Essa criança vai ser reprimida. Ela não vai conseguir falar dos sentimentos, ela não vai conseguir falar aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, ela não vai conseguir falar. Ela vai reprimir cada vez mais os seus sentimentos. Então, nós precisamos dar abertura para os nossos filhos, para falar aquilo que pensa, aquilo que sente. Se você não teve isso na sua infância, dê para o seu filho agora essa abertura, porque nos ensinaram a olhar para fora, nos ensinaram a conquistar, a trabalhar, a olhar para os outros, mas nunca nos ensinaram a olhar para nós mesmos, a olhar para os nossos sentimentos. Nunca nos ensinaram a fazer isso. E nós podemos fazer isso com a vida dos nossos filhos hoje. O que você sente? O que você pensa sobre determinado assunto? Construir um diálogo, conversar sobre os problemas, isso é tão importante. E as pessoas não sabem disso. Não sabem o valor que tem isso. Abrir o coração. Falar de sentimentos. As pessoas não têm noção da cura que traz isso, da leveza que traz isso. É falar. E muitas vezes somos proibidos de falar. Não temos com quem falar. Então nós temos que ser parceiros dos nossos filhos e ouvir aquilo que eles têm para dizer. Ouvir. Porque um dia, se tivesse nos ouvido, talvez não carregaríamos os traumas que carregamos hoje. Então fica aqui uma dica para vocês. Nada é do nada. Sempre tem um porquê por detrás. O importante é olhar as pessoas assim. Não só pela aparência, mas olhar o que tem dentro. Vou ficando por aqui. Já é mais de 9 horas. E eu deixo aqui o meu beijo carinhoso para vocês. E até a próxima live.